Meus irmãos, nesse instante vamos então passar para o momento de exposição da palavra de Deus. Estamos pregando alguns salmos. Hoje nós trataremos do Salmo 29. Abra sua Bíblia ali, Salmo de número 29. Salmo 29. Nós trataremos de todo o texto, de toda essa poesia, esse cântico. Peço que você acompanhe a leitura que eu farei da palavra do Senhor. Ela diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como rei, o Senhor os presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vamos orar. Senhor, obrigado por este belo salmo, esse cântico de Davi. Que o Senhor nos instrua por meio dele, que a sua voz ressoe neste lugar e encha os nossos corações. É o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Sabe, meus irmãos, uma coisa que você aprende quando você se torna pai é que seu filho, o bebê, ele é completamente dependente da sua presença, do contato, seja físico, seja visual ou sonoro. Ou seja, quando ele sabe que você está lá, se ele não estiver dormindo, ele se acalma. Mas quando ele não tem essa certeza, ele se desespera, ele grita. Aos poucos ele vai se tornando mais independente, os bebês, né, vão se tornando mais independentes disso. Mas até hoje a Sofia tem um pouquinho disso. E algumas vezes eu fiquei com a Sofia por um longo tempo sozinho, especialmente nos sábados que a Carisa ia trabalhar. E quando a Carisa chegava em casa e ela falava alguma coisa e a Sofia ouvia a voz da Carisa, ela logo reconhecia e falava: opa, mamãe, a mamãe está aí, a mamãe chegou. Não que ela falasse tudo isso, tá? Ela falava: mamãe, blá, 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 desse jeito. E a percepção dela mudava completamente, ela mudava o que ela estava fazendo. Ela parava, seja de brincar, ela parava se fosse de comer e ficava apontando na direção da voz que ela ouviu. Como se estivesse pedindo: opa, me leva lá, minha mamãe chegou, ela está aqui. E se eu não levasse, ou a Carisa não chegasse, né, até onde a gente estava, ela começava então a chorar, a se desesperar, porque ela reconheceu a voz da mãe e agora ela quer entrar em contato com ela. E o texto de hoje nos convoca a adorar a Deus e nos relacionar com Ele da mesma forma, reconhecendo a sua voz. Reconhecendo a sua voz. Esse belo salmo de Davi nos convida a louvar o nosso glorioso e poderoso Deus que Ele exalta nesse salmo, reconhecendo a sua voz em meio às coisas criadas nesse mundo. E isso deve nos levar a adorá-lo, a se alegrar nele, pois a sua voz que faz esse mundo tremer é aquela que nos causa tranquilidade, tal como a voz dos pais causam aos seus filhos.
Em resumo, essa bela poesia, ela vai nos ensinar hoje que nós somos chamados a adorar, a reconhecer e a confiar na voz do Senhor, que nos tranquiliza. Então vamos lá. Somos chamados a adorar, reconhecer e confiar na voz do Senhor. Basicamente isso, nós vamos ver essas três partes: adoração, reconhecimento e confiança na voz do Senhor. Em primeiro lugar, então, esse salmo vai nos convocar a adorar ao Senhor. Em primeiro lugar, ele vai dizer que nós somos chamados a adorar. Por quê? Porque Deus é merecedor de toda adoração. É isso que se encontra na primeira estrofe desse salmo. Isso é um poema, né? A gente normalmente divide em estrofes. E a primeira estrofe são os versos 1 e 2. Olha, acompanha de novo a leitura que eu vou fazer. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Veja, esse salmo, então, de início, ele já está nos chamando a louvar e exaltar a glória e o poder de Deus. Dizem alguns estudiosos que esse cântico, talvez, ele era um cântico de vitória após uma batalha. Mas eu acho que não, eu acho que ele é muito mais versátil do que isso. Ele poderia ser usado nesse momento, mas ao final do sermão eu espero que você veja e se lembre desse salmo em diversas outras ocasiões, pois ele é um salmo que nos remete ao Senhor, a glorificar ao Senhor ao ver o seu poder na criação. Ou seja, não só em uma batalha vencida, mas em diversas formas em que Deus mostra o seu poder na sua criação. E por que eu disse que a primeira estrofe são esses dois versículos? Veja que nesses dois primeiros versículos há algumas repetições, e salmos muitas vezes têm isso. Você vai ver que na primeira estrofe tem algumas, na segunda estrofe tem outras, e na última estrofe vão ter outras repetições. Mas nesses dois primeiros versículos, qual é a repetição aí? É uma quádrupla convocação, né? São 4 linhas de tributai, 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 e por fim, ao invés de tributai, ele intensifica e diz adorai ao Senhor. E cada uma dessas linhas vai nos dizer uma coisa sobre essa convocação que é feita. A primeira linha diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Nos informa então quem deve ser tributado louvor e por quem. Obviamente o cântico é direcionado a Deus, mas o interessante é o por quem ele deve ser tributado louvor, né? Quem deve tributar louvor a Deus? E o texto diz aí que quem são convocados são os filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Bom, essa palavra hebraica normalmente ela é utilizada para se referir aos anjos, a maioria das vezes. Então, aqui no início, a convocação se dá no próprio céu. Mas isso não significa que nós fomos excluídos do chamado, da convocação de louvar a Deus. Nós somos convidados a seguir os anjos, a imitá-los e também tributar louvor ao Senhor. Por isso que hoje a gente leu lá em Apocalipse, no início do culto, né? O louvor ao Senhor que vem de céus e terra, anjos e homens dão louvor a Deus. E nós somos também convidados junto com os anjos a louvar. Mas por 2 motivos a gente sabe disso. Primeiro, o final do Salmo, o versículo 11 do Salmo, ele finaliza já direcionando ao povo de Deus. Você vê aí que não é os anjos que estão sendo citados no versículo 11, mas o povo de Deus. Ou seja, a ideia do salmista é ter os anjos por modelo de louvor a Deus, mas que nós também devemos imitá-los louvando ao Senhor. Então nós não estamos excluídos. E segundo motivo, é que tem um outro salmo, salmo de número 96, que nos versículos 7 a 9 daquele salmo, ele cita uma parte do versículo 20, do capítulo 29 dos Salmos, né, do Salmo 29. Só que ele faz uma alteração lá. Lá no Salmo 96 está escrito a mesma coisa, só que com essa diferença. Olha o que está escrito lá. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Então, nós somos convocados também a louvar ao Senhor, junto com
os seres celestiais, pois Deus merece todo louvor e adoração. A segunda linha vai dizer, então, tributai ao Senhor glória e força. Então, ela está nos informando agora o conteúdo desse tributo. O que deve conter nessa adoração? Devemos reconhecer a glória e a força do Senhor. Às vezes, a falar isso, né, glorifica ao Senhor, ou coisa assim, dê glória, parece algo abstrato, né? O que é dar glória? O que é reconhecer a glória de alguém? Não é algo abstrato. Eu tenho certeza que você tem na sua mente algo que te remete a algo reconhecível sobre glória. Por exemplo, com certeza você sabe quando vê alguém glorioso ou radiante. Por exemplo, uma noiva no seu casamento, ela é uma pessoa que está gloriosa ali. Não estou dizendo que é no nível de Deus, mas de certa forma ela está gloriosa, ela está imponente, diferenciada naquele momento. Um rei, por vezes, se mostra glorioso, ele se assenta num trono, ele fala com um cetro de ouro, pelo menos os reis de antigamente, né? Então, essa glória é quando nós vemos algo imponente, cheio de esplendor. A Bíblia retrata que o povo de Deus já viu a glória de Deus. Você se lembra disso? Lá no Antigo Testamento, em alguns momentos, o povo de Deus viu a sua glória. Como? Quando viram o Monte Sinai envolto em chamas, relâmpagos e trovões, e eles não conseguiam nem chegar perto. Ali, então, eles viram, de certa forma, a glória de Deus, não em sua plenitude, mas como se fosse uma sombra, uma parte da glória de Deus. Em seguida, isso vai ser até mostrado para um só, que é Moisés, né? O profeta Moisés, então, ele sobe o monte sozinho, ninguém ali tinha nem coragem de subir o monte. Moisés vai, sobe, e Deus deixa que ele veja um rastro, uma sombra de sua glória. E você lembra como é que Moisés sai? Moisés, ele desce do monte com o rosto brilhante. Ele até põe um pano na frente para não assombrar as pessoas que o vissem depois. A ideia é algo que amedronta, mas não só que nos causa medo, mas que nos causa um espanto, um esplendor imponente. Isso é glória. E a gente vai ver que essa glória é vista até hoje na criação. Mas vamos lá, a força também é dita. A força ou o poder do Senhor também são claramente vistos em sua criação também. Muitas vezes em grandes chuvas torrenciais, muitas vezes em grandes ventos, furacões ou coisas assim, a força, o poder da natureza. Isso vai ficar claro também no restante do Salmo. Mas guarde isso, nós somos convocados a adorar ao Senhor, reconhecendo a sua glória e o seu poder. Essa era a segunda linha. E então a gente vai para a terceira linha dessa primeira estrofe. Ela diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ou seja, essa terceira linha está nos dizendo por que nós somos convocados a adorar ao Senhor. Ora, o porquê? Porque lhe é devido essa adoração, esse tributo. Veja, o nome que é mencionado aqui, né, é devido à glória, devido ao seu nome, é o nome sobre todo nome, o Deus Yahvé, o Criador de todas as coisas, aquele que é maior que cada uma de suas criaturas e que nos fez para isso, não só para ser como ele deve ser adorado, mas porque ele merece ser adorado. Por exemplo, você não deveria estar nesse culto hoje como um mero pedinte, ou seja, alguém que vê Deus como um abençoador, ou como alguém que te provê alguns favores que precisa. Deus não é só isso, ele é muito mais do que isso, porque ele não só provê a você tudo que você precisa, ele provê tudo o que você é e tem. Foi ele quem fez, ele quem deu e ele quem continua a prover. Tudo vem desse Deus. Por isso, a adoração lhe é devida.
Ele é merecedor de toda adoração. E a quarta e última linha, ela repete o tributai, agora com adorai, e diz: adorai o Senhor na beleza da santidade. E interessante, essa linha última nos responde agora quando nós devemos fazer isso. Quando que nós devemos, então, sendo convocados, louvar ao Senhor? Quando? A resposta é quando nós nos deparamos com o esplendor da sua santidade. Ou seja, ao contemplar a santa beleza de Deus, a sua poderosa glória. Aqui a ideia é admirar, contemplar o esplendor de Deus. Muitas vezes a gente olha para Deus simplesmente como um feitor de coisas. Ou seja, de uma maneira muito utilitarista das coisas. Naquilo que é produtivo, ou, em outras palavras, naquilo que Deus faz por nós. Muita gente olha para Deus simplesmente com esse prisma. Ele é aquele que faz algo por mim. Então, por isso que eu vou no culto. Mas esse texto nos chama mais do que isso. Veja, ele fala para que a gente deva parar e refletir sobre a beleza da santidade de Deus. Ou seja, aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez, não para você, mas nesse mundo de uma maneira geral. Você talvez já deva ter feito isso quando você foi em alguma cachoeira bonita, ou algum lugar belo, com uma paisagem bela, e você para e simplesmente olha e fala: uau, que cena bonita. Ou quando você vê um céu em todas as nuvens, cores, você fala: uau, que beleza. O salmista está nos chamando a olhar para toda essa beleza, para toda essa grandiosidade e fazer o quê? Adore ao Senhor, Criador, pois Ele é merecedor por ter feito tudo isso. E faça isso todas as vezes que você reconhecer a glória e o poder de Deus nesse mundo. Hoje a gente reconheceu a glória e o poder de Deus nesse mundo, aqui com uma bebezinha aqui na frente que recebeu um sinal, uma marca de que ela, mesmo na sua tenra idade, faz parte desse povo. Glória a Deus por isso. Mas agora o Salmo vai nos mostrar como a gente vê isso na criação. E o restante do texto vai nos ensinar a olhar isso. Às vezes passa despercebido para nós. Então, assim, a gente vai para a segunda estrofe do Salmo e a gente entra no nosso segundo ponto. No primeiro, nós somos convocados a adorar. Agora nós somos chamados a reconhecer o poder e a glória de Deus. Somos chamados a reconhecer o poder e a glória de Deus. Está nos versos 3 a 9. E aqui nesse versículo, a convocação, a repetição, de tributar ao Senhor vai dar lugar a uma outra repetição. Se você vê aí no texto, já deve perceber o que se repete várias vezes nos versos 3 a 9. O trechozinho, a voz do Senhor. Então nós somos chamados agora a reconhecer a voz do Senhor. Esse termo vai se repetir 7 vezes aqui nesses versículos. A ideia do salmista agora é mostrar essa voz retumbando na criação do próprio Deus. Ela é a parte principal, é o coração desse salmo. E para isso ele vai usar uma imagem. Lembre disso, porque isso vai guiar o salmo todinho, tá? Ele vai usar uma imagem de uma tempestade que vai perpassando por vários locais, mostrando o poder extraordinário de Deus na criação e no mundo. Tá bom? Então, a gente vai seguir essa tempestade ao longo dos versículos 3 a 9, como o salmista nos conduz a fazer isso. Então vamos lá, o versículo 3 nos mostra que essa tempestade se inicia nas águas. Olha aí o versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Ou seja, então, Deus está nas águas, e aí começa uma tempestade. O salmista, poeticamente ali, ele coloca que troveja a voz de Deus, o Deus da glória,
troveja, então dá uma ideia de uma tempestade que começa a acontecer, e depois ele quantifica isso, ele especifica que eles estão nas muitas águas. E aí vocês perguntam, que águas são essas? Porque depois ele vai citar alguns lugares. Então provavelmente ele está citando isso como um lugar. E que lugar é esse? Talvez você pergunte, que águas que tem lá em Israel, né? Será o Rio Jordão? Será o Mar da Galileia? Será o Mar Vermelho? Como ele colocou muitas águas e depois o caminho que vai seguir vai ser para o Líbano, muito provavelmente ele está falando do Mar Mediterrâneo. Porque muita água para o judeu, o lugar onde tem mais água para o judeu perto de Israel, é o Mar Mediterrâneo, é o maior de todos. Então, provavelmente Davi está criando a imagem de uma tempestade que começa ali no Mar Mediterrâneo. E a voz de Deus fala por meio dessa tempestade. Não é Deus falando literalmente, tá? A tempestade é a própria voz de Deus. O poder de Deus se mostra na sua criação. E ele troveja mostrando a glória de Deus nessa tempestade. E aí o verso 4 vai repetir o que ele já falou no início, na primeira estrofe, né? Veja o verso 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. São sinônimos de glória e força que a gente viu antes, né? Glória e força, poder, majestade, são basicamente sinônimos que o salmista está colocando aí. Qual a ideia dele? É retornar ao chamado de adoração nos versos iniciais, como que dizendo assim para o leitor desse salmo, ou para aquele que ouve o cântico desse salmo, como se o salmista estivesse dizendo, sabe a convocação que vocês tiveram ali, que eu falei que a gente deve louvar a Deus e tudo mais, que a gente deve tributar glória e força a Ele? Então, é dele que vem essa voz nas coisas grandiosas desse mundo. Ou seja, ele está mostrando para nós, dando para nós como se fosse um versículo introdutório aqui. Essa tempestade que a gente vai seguir agora nesse salmo, ela é a própria voz de Deus. Nela você vê a glória, a majestade, o poder de Deus. E assim, então, ele vai dar continuidade agora ao movimento dessa tempestade. Ela se formou lá no Mar Mediterrâneo e agora ela segue para o Líbano. Olha o versículo 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Para você se localizar, deixa eu tentar fazer com a minha mão aqui para vocês verem. O Mar Mediterrâneo está aqui está Israel, e bem em cima aqui está o Líbano, tá? No norte de Israel. Então, a imagem que o salmista está mostrando é que essa tempestade está se deslocando do mar, e ela está indo para o meio do povo, para o meio da terra, e agora o que ele quer focar é a intensidade dessa tempestade. Porque ela não quebra quaisquer cedros, né? Cedro é uma árvore bela, grande, imponente, forte. Mas ela despedaça os cedros do Líbano. Não sei se você já viu a bandeira do Líbano, quem já teve a oportunidade de ver. Mas no centro dela tem o quê? Um cedro, uma árvorezinha. Eles são conhecidos por isso, né? É o que marca a região. Por quê? Porque é uma madeira cara, uma madeira importante, procurada para construir coisas importantes. Talvez você se lembre que Salomão construiu o templo do Senhor. Que madeira que ele usou? Cedros do Líbano. Ele pediu para trazer de lá. Por quê? Porque ele queria construir o templo mais belo e formoso para Deus. Então ele trouxe os cedros do Líbano. E na Bíblia, muitas vezes, quando se cita cedros do Líbano, e cita em vários outros textos, especialmente do Antigo Testamento, são utilizados para mostrar a força, a beleza e o poder de Deus. E Deus, com a sua voz nessa tempestade, ele despedaça, ele destrói os cedros do Líbano, dando a ideia de que, sabe essas construções poderosas que vocês homens fazem? A voz do Senhor simplesmente as põe no chão. Esse é o poder de Deus. E o movimento da tempestade continua. E a voz de Deus agora se faz ouvir em outro lugar. Olha o versículo 6. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens.
Então, como eu disse, saiu do mar Mediterrâneo, foi para o Líbano, norte de Israel, e agora vai descer para um lugar um pouquinho abaixo. Está no norte de Israel ainda, mas está dentro do território de Israel, que é o Sirion, que era a forma como antigamente outros povos chamavam o Monte Hermon. Tá? E aqui duas coisas são importantes. Primeiro, a tempestade ela vai igual bola de neve, né? Ela vai crescendo e crescendo até então ela se dissipar. Então ela vai ficando mais intensa, mais forte. Antes ela quebrou umas árvores, né? Os cedros do Líbano. Agora não só quebra as árvores, ela faz tremer as montanhas, os montes. Ela faz tremer, faz saltar como animais de medo que ele coloca aí, o bezerro e bois selvagens. E se você não sabe, o Monte Hermon e o Monte Líbano são dois dos montes maiores que tem ali na região de Israel. Então ele está mostrando a intensidade do poder da voz de Deus crescendo ainda mais. Mas além disso, uma segunda coisa importante, e preste atenção nisso. Não é sem querer que Davi usa um outro nome para o Monte Hermon. Você viu que ele chamou o Monte Hermon de Sirion, que é um nome usado por povos estrangeiros para se referir ao monte. Por que Davi faz isso? Por que ele usa esse outro nome? Tem uma coisa importante aqui. Muitas vezes, os salmistas, eles querem fazer salmos não só para instruir, mas para esqueci a palavra que eu ia usar, mas para, confrontar com os outros povos. A palavra é essa, ele está confrontando com outros povos. Então acredita-se que Davi ele não escreveu esse salmo do nada. Ele provavelmente pegou algum canto ou algum poema que já existia para um outro deus, você já deve ter ouvido falar, chamado Baal, que era adorado pelos estrangeiros. E ele faz em cima desse poema, começa por ele, um direcionamento para o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Por que a gente fala isso? Primeiro, porque Baal ele era um deus conhecido por ser o deus das tempestades. Você deve lembrar da história de Elias, né? Elias contra os servos de Baal. Os servos de Baal fazem lá os seus altares e pedem para que Baal, o senhor da tempestade, mande fogo do céu. Não sei se você lembra dessa história. E Elias até brinca, zomba com eles. Pode pedir o tanto vocês quiserem que não vai cair fogo nenhum. Eu vou fazer um altar aqui, pode jogar água em cima e tudo que vocês quiserem, que eu vou pedir para o meu Deus, o verdadeiro Deus, e ele sim vai fazer descer fogo do céu. E é isso que acontece. Então, Baal ele é o deus da tempestade para esses povos antigos. Quando os povos antigos viam as tempestades, então eles aclamavam o nome de Baal. E Davi ele está pegando então esse algo direcionado anteriormente para Baal e agora ele está redirecionando essa adoração ao Deus verdadeiro e não a Baal. E isso é importante e já eu vou explicar por quê. Vamos continuar com a tempestade e no final eu falo por que isso é importante. A tempestade segue, olha o versículo 7 e 8. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Aqui o versículo 7, em outras traduções, eles vão colocar como relâmpagos ou relâmpagos de fogo, mostrando que a tempestade segue forte e agora ela está se movimentando para o deserto. O deserto de Cádiz, como diz aí o versículo 8, que provavelmente está na região da Síria, para seguir o movimento da tempestade. Então ela vem do mar, desce Líbano, Monte Hermon e chega para se findar ali no deserto. E aqui é mais um exemplo do poder de Deus sobre as coisas grandiosas que os homens não conseguem dominar. Desertos são coisas que os homens não conseguem dominar. São locais enormes, com grandes variações de temperatura, onde há poucos recursos para a vida, e Deus faz tremer os desertos com a sua voz. Por fim, a tempestade vai acabar. Versículo 9 diz:
A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Eu não sei se alguém aqui tem uma outra versão da Bíblia, por exemplo, a NVI, a Nova Tradução Internacional, mas ela vai trazer uma palavra diferente aí na primeira parte desse versículo. Ao invés de dar cria às corças, vai estar escrito faz torcer os carvalhos. Tem um problema de alguns manuscritos que uns dizem uma palavra, outros dizem outra. A ideia é continuar mostrando o poder de Deus. Mas eu prefiro a segunda tradução, tá? Da NVI, porque ela dá a ideia da tempestade seguindo. E agora ela vai concluir mostrando que essa tempestade, por onde ela passou, ela torceu as árvores, ela fez com que as folhas caíssem das árvores dos bosques, ou seja, desnudou os bosques, né, como diz. E o salmista conclui, ao ver tudo isso, os anjos no céu, no templo dos céus, né, que ele diz aí, no seu templo, lugar de habitação de Deus, eles dizem, glória a Deus. Eu fui rápido essa parte aqui para tentar mostrar o movimento e a força dessa tempestade. Essa imagem grandiosa que o salmista nos dá. Para que a gente pudesse ver o poder de Deus se movimentando e sobrepujando todas as coisas. Porque a ideia de Davi aqui é essa, é fazer com que você olhe para o poder assombroso de Deus na criação e fale o mesmo que os anjos falam. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo seu tamanho poder. E Davi, em sua época, ele queria transferir esse espanto que gerava louvor a Baal, lembra que eu falei? Agora para o Deus de Israel. Trazendo para nós, na nossa época, a gente não tem esse problema de adoração a Baal, né? A gente tem outros ídolos, mas Baal não é um deles. Mas mesmo assim, a maioria das vezes que a gente se depara com a criação e com o poder de Deus, a gente não dá o devido crédito. Muitas vezes a gente olha as grandes tempestades, as chuvas torrenciais, e temos uma mentalidade naturalista que se espanta com o poder da natureza, fazendo dela um ser superior. Mas a gente raramente lembra de Deus. Davi quer que você olhe para essas coisas e diga, isso vem de Deus. Ele é glorioso e o majestoso por trás disso. É Ele quem governa a natureza. Com todo esse poder, Ele nos tem nas suas mãos. Ele é o Senhor que deve ser reconhecido em adoração por isso. Por isso, meu irmão, da próxima vez que você se deparar com uma tempestade, ou ver a poderosa beleza da criação de Deus, lembre-se que é a voz dEle que governa sobre essas coisas. É isso que significa adorar o Senhor na beleza da sua santidade. É contemplar que nós somos separados, né? Santidade significa separação. Nós somos separados de Deus num nível que Ele é santo e é o Senhor por trás dessas obras. E a gente precisa dar glória a Ele por isso. Nós não dominamos as chuvas, nós não dominamos os raios, os terremotos, mas Deus sim, Ele nos tem nas suas mãos, Ele é o grandioso e nós devemos reconhecê-lo por isso. Essa é a segunda estrofe do Salmo 29 de Davi. Ela nos chama a reconhecer o poder do Senhor. E assim a gente chega à última. Porque esse poderio todo, por mais que Ele seja santo e esteja separado de nós, porque Ele é um ser grandioso, após a gente reconhecer o poder de Deus, nós somos também chamados a confiar nesse Deus. Porque mesmo santo como Ele é, Ele nos tem como seu povo. É o que diz a última estrofe desse salmo. Então o nosso último ponto, mais rapidinho, vai ser: somos chamados a confiar no governo de Deus. Olha aí os versículos 10 e 11 do salmo. O Senhor preside os dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Bom, como eu falei, cada uma das estrofes tem as suas repetições. A primeira tinha
as suas 4 repetições de tributar, a segunda tinha as suas 7 repetições da voz do Senhor, e agora nós temos outras 4 repetições, para mostrar que a parte do meio era a principal, tá? Então era 4, 7, 4. E agora nós temos outras 4 repetições para fechar. E os últimos 2 versículos repetem 4 vezes o Senhor, e no início de cada uma das suas linhas. Ou seja, claramente podemos ver que as 3 estrofes desse salmo elas são muito bem construídas e simétricas. E essa última vai nos mostrar que aqueles que foram convocados a adorar e reconheceram o poder do Senhor, eles podem confiar nesse Senhor que reina sobre todas as coisas. Olha a primeira linha dessa última estrofe. Ela diz: o Senhor preside aos dilúvios. A gente estava falando de uma tempestade que se movia, né? Meu irmão, o Senhor governa o ápice das tempestades, a maior de todas, que esse mundo já viu, chamada dilúvio. Aconteceu lá na época de Noé, você deve lembrar da história. Ela destruiu o mundo de uma maneira sem igual, tanto que Deus, ele resolveu falar que ele nunca mais destruiria o mundo da mesma forma. Tamanha tempestade que aconteceu. E Davi está dizendo para nós, nosso Deus preside, ele governa, ele está sentado no seu trono sobre qualquer uma dessas tempestades, até um dilúvio que seja. Ou seja, Davi está nos mostrando que seja qual for o caos que sobrevier nesse mundo, Deus está no comando, meu irmão. Deus governa sobre qualquer caos que esse mundo mostrar. E a segunda linha vai complementar, ele vai dizer: como rei, o Senhor presidirá para sempre. Ou seja, ele é o rei eterno que comanda todas as coisas desde antes da fundação do mundo e vai governar até o final. Mas o homem, ao invés de reconhecer ao Senhor, ele só olha para si mesmo e resolve questionar a Deus. Como assim? O homem ele não se lembra de Deus, de ser grato com as grandiosidades, as coisas boas que esse mundo tem, a diversidade de alimentos, a beleza das paisagens, a beleza os climas diferentes e tudo que ele pode desfrutar. Raramente o homem glorifica a Deus por essas coisas, ele se esquece disso. Mas quando o poder de Deus se mostra em coisas que o homem não tem domínio, o homem não se esquece de questionar a Deus, não. Ele vai atrás. Ele fala: esse Deus que vocês creem, olha aí como ele é mau. Ele joga essas catástrofes. Meu irmão, quando o homem não consegue se submeter a essas coisas, ele questiona, se tornando ingrato. Mas esse não é o intuito de Deus. Olha como é que o verso 11 mostra o intuito verdadeiro de Deus. Ele fecha de maneira bela. A primeira linha diz: o Senhor dá força ao seu povo. Sabe essa força que você vê na tempestade? Não é para você ver as catástrofes. É para você olhar para isso e falar: uau, olha o poder do meu Deus. Lembre-se disso, ele é o seu Senhor, ele é o seu Deus. Você é povo dele. Ele o ama e ele está dizendo que ele quer transmitir essa força para você, como povo dele. É impressionante o contraste aqui. Ele é o Todo-Poderoso que a tudo governa, mas veja, mesmo assim ele se importa com frágeis criaturas como nós. E assim a última linha vai finalizar complementando: o Senhor abençoa com paz o seu povo. Não somente atribuindo força a nós, mas também nos trazendo paz, pois podemos confiar nele, apesar da nossa fraqueza e apesar das adversidades e do caos desse mundo. Meu irmão, você foi convocado para adorar esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, reconhecendo o seu grandioso poder e a sua glória. Mas ele te chama a ter paz no seu coração, pois todo esse poder e glória ele compartilha contigo. Ele serve também para te fazer confiar nele. Às vezes a gente anda ansioso, com medo de coisas pequenas. O que vai acontecer comigo no meu trabalho? O meu chefe? O que vai acontecer com a situação política desse país? Meu irmão,
Se Deus conduz os furacões, as tempestades, os terremotos, que poder mais Ele não teria para dominar essas coisas tão pequenas desse mundo? Olha o encorajamento que esse salmo está te dando, meu irmão, para seguir nas adversidades desse mundo. Em meio ao caos, Deus reina. Ele governa as tempestades. Confie nele mesmo em meio às tempestades da sua vida. Dê glória a Ele, pois Ele é o seu Deus, em todo o poder, te guiando, conduzindo e te dando paz. Mas eu preciso concluir com um motivo ainda maior que esse texto nos lembra. Existe um evento ainda maior do que um dilúvio que a natureza já presenciou. Um evento que foi mais ou menos assim: uma luz maior do que o próprio sol resolveu vir para a terra. Uma água muito mais viva do que um dilúvio ou qualquer veio para estremecer esse mundo. Quando a voz de Deus, a sua própria palavra, o Verbo eterno, Jesus Cristo veio ao mundo em forma humana para salvar o seu povo. Esse, sem dúvida, é o maior evento sem precedentes da história, quando o próprio Deus desceu para a terra. E ele aconteceu para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Não é à toa que a natureza ficou empolvorosa quando isso aconteceu. Você lembra? O céu se abriu de alguma forma para descer uma pomba e vir até ele no seu batismo. As tempestades se acalmavam com sua voz, as doenças recuavam das pessoas, simplesmente por ele estar perto. E na sua morte, a natureza sentiu também. A natureza chorou quando Cristo morreu na cruz. Você lembra? O céu se escureceu naquele dia. Terremotos aconteceram. Mas ele ressuscitou, e tal como nós, a natureza também aguarda ansiosamente o dia em que será restaurada, em que tudo se fará novo e pleno como ele fez consigo mesmo. Meu irmão, ouça a voz do Senhor na sua criação, em cada uma dessas coisas, no seu poder, mas principalmente em Cristo Jesus, a voz de Deus encarnada. Olhe para Cristo, pois como diz o apóstolo João, e o Verbo, a voz Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse, meu irmão, é o maior motivo de adoração, reconhecimento e confiança que a gente pode ter no Deus vivo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Seu amor por nós, ao nos dar essa bela criação e mostrar o Seu poder por meio dela. Que todas as vezes que nós a virmos, nós possamos render glória ao Senhor, nós possamos tributar louvor ao Senhor, porque a criação não é um fim em si mesma, ela vem do Senhor. As belezas, as coisas poderosas desse mundo, tudo vem de Ti. E nós devemos, então, louvar ao Senhor por isso. E principalmente porque o Senhor nos chamou para ser seu povo. Mesmo nós somos sendo tão pequenos, o Senhor ainda assim nos convocou para ser seu povo. Mesmo o Senhor sendo santo e poderoso, o Senhor chamou criaturas frágeis como nós. O Senhor veio a esse mundo para nos salvar. Que o seu nome seja glorificado pelas nossas vidas acima de todas as coisas. É o que nós pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.